Você quer saber qual é o erro mais comum quando a gente está falando de verbos e usar verbos e tempos verbais em inglês? Vem comigo que eu te conto e vamos tentar evitar esse tipo de erro de hoje para sempre. Pois é, se você está aqui no canal, já conhece os vídeos, se você está estudando inglês do básico, do intermediário, do avançado, não importa. Existe um erro muito comum que eu vejo dos falantes em inglês que estão passando por esse processo de você ter o contato com muitos tempos verbais. Eu vou te ajudar, mas eu vou te dizer de cara, já tem um disclaimer aqui, que isso é muito baseado na minha experiência com os meus alunos. Então pode ser que você nunca tenha feito esse erro, mas de qualquer maneira eu quero deixar você esperto, até para você ajudar alguém que está estudando inglês, algum colega, mandar esse vídeo para alguém, compartilhar com alguém da sua sala, alguém que estuda inglês com você, porque é uma coisa muito comum e eu vou te dizer por quê. Quando a gente está aprendendo tempos verbais em inglês, a gente sempre começa a ter contato com dois tipos de verbos, o simple e o continuous. O simple e o continuous. O simple é aquele verbo simples, pode ser o presente simples, passado simples. Tem vários vídeos aqui no canal falando sobre cada um desses tempos verbais. Logo depois que a gente tem contato com alguma coisa, o presente ou passado, normalmente esse erro comum acontece muito no presente e no passado. No futuro, no inglês, ele é um pouquinho diferente, tem estruturas um pouquinho diferentes, não vai aparecer tanto esse erro comum. Mas no presente e no passado, depois que a gente tem o simple present e o simple past, no curso, no livro, na progressão que você está tendo aí para estudar, a gente começa a aprender a mesmo tempo verbal, mas continuous. Então, present continuous e past continuous. Depois de a gente ser exposto a tudo isso, na hora que a gente começa a falar, o erro mais comum que aparece, que a gente vai começar a evitar desde já para você pensar nisso antes de escrever e antes de falar, é misturar os dois. Então, olha só como que seria um erro misturando aí o present simple e o present continuous. I am work. I am work. Esse tipo de estrutura não existe. Você tem que sempre colocar I work ou I am working. I work fica eu trabalho, sempre, é uma rotina minha. E I am working, eu estou trabalhando. Tá vendo que quando eu tenho o to be, quando eu tenho o I am, he is, she is, they are, esse verbo principal da frase vai ter que ter o ing. Pode acontecer a mesma coisa quando você estiver falando do passado. Então, eu trabalhei. I was work. Essa estrutura está errada, ela não existe. É comum, eu tô falando, tô te dando ok. Se você pensa assim ou se você já cometeu esse erro, não tem problema nenhum, porque faz parte do aprendizado, mas essa estrutura nunca vai existir. Mas teacher, eles falam assim, não tem, tá errado. Por quê? Se você falar I was work, fica eu estava a trabalho ou eu estava a trabalhar. Não faz sentido. Então, olha só como que a gente vai fazer para evitar isso. Pode pegar seu caderno de estudos, pode escrever essa regra grandona aí. Toda vez que eu tiver um verbo de ação, que nem work, do, study, eat, play, todos eles, verbos de ação, depois do verbo to be, ele sempre vai ter o ing. Então, eu vou repetir. Se eu tiver o to be, I am, you are, no passado, I was, you were, esses verbos to be, se eles forem seguidos de um verbo de ação, esse verbo de ação vai ter que ter o ing. Então, I am working, I was working, they were working. E serve para todos os outros verbos de ação além do work. Você vê que vai fazer sentido? Eu estava trabalhando. Se não tiver o ing nesse verbo, você vai ter que fazer esse to be desaparecer. I work, eu sempre trabalho, eu trabalho. E eu trabalhei, I worked. Você lembra que você vai ter que conjugar aí o verbo no passado? Nesse caso, ele vai receber o ed porque ele é um verbo regular. Tem um monte de vídeo para estudar esses verbos separadamente aqui no canal. Mas essa mistura de colocar uma parte de um ou uma parte do outro na estrutura não vai ter mais motivo para fazer. Pode tirar isso da sua lista aí de coisas que você pensa ou que você mistura na hora que você falar I work, você se autocorrige. Mesma coisa se te der uma vontade louca de falar I working. Se tem o ing, o que tá faltando aí no meio? I am working. Ou se for no passado, I was working. Então vamos aí
esclarecer tudo isso, separa o que é present simple do que é present continuous, separa o que é past simple do que é past continuous, estuda bastante, pode deixar vários exemplos, vamos treinar com o verbo work, mas pode treinar com qualquer outro verbo e deixar nos comentários que eu vou te ajudar corrigindo e trazendo mais coisa desse tipo aqui no canal pra você. Já deixa o like pra eu saber que você curtiu, and bye! Expression of the day. A expression of the day de hoje é sounds like a broken record. It sounds like a broken record. Ou então, you sound like a broken record. Traduzindo ao pé da letra, parece muito com o que você até falaria em português. Seria algo do tipo, você tá suando ou você parece um disco riscado, um disco quebrado. Antigamente, quando a gente riscava o disco que a gente estava ouvindo música, aquele negócio ficava muito repetitivo, ficava repetindo, ficava preso na mesma parte da música. Então você usa essa expressão em inglês, em português também, para falar de uma pessoa que fica repetindo. Sabe aquela pessoa que fala, ai, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Aí você repete, Mom, se você quiser falar com a sua mãe assim, Mom, you sound like a broken record. I got it. Meu, você tá muito repetitiva, parece um disco quebrado, já entendi. Não é o ideal falar assim com a sua mãe, porque a sua mãe normalmente está certa e tem motivo para ficar repetindo as coisas, mas eu acho que ficou bem claro e deu para você entender a expression of the day de hoje. Já coloca na sua lista de expressions. Espero que tenha sido útil, and bye!